Bom, pessoal, então na aula 9 nós vamos colocar um pouquinho mais de dificuldade dentro do raciocínio. Veja só, na aula passada nós vimos então que para fazer o cálculo de necessidade de materiais, você precisa conhecer a lista de materiais dos produtos. Neste caso, nós tínhamos a cadeira, que para fazer uma unidade de cadeira nós gastamos 3 unidades de A, 2 de B, 4 de C. Vimos que a cadeira é o item pai e que A, B e C são os itens filhos. Logo, cadeira é fabricada e os itens filhos são comprados. Agora nós vamos colocar um grauzinho de dificuldade. Vamos considerar que a cadeira continua sendo constituída dos 3 componentes, porém, agora, o item B, ele contém 2 componentes. Ou seja, a cadeira é o produto acabado, A e C continuam sendo itens comprados, B continua sendo filho de A, porém B passa a ser um item pai de D e E. Nesse caso, a gente pode considerar B como sendo um semi-acabado. Então, imagine assim um produto em 3 estágios diferentes. Ele pronto, produto acabado, matérias-primas, que são utilizadas, mas entre as matérias-primas e um produto acabado, você pode ter itens intermediários, que são itens montados, são itens também fabricados, que nós podemos chamar de semi-acabados, que vai ser utilizado junto com outros componentes numa montagem, num processo produtivo, que vai gerar o produto final, o produto acabado final. Então, nesse caso, ao contrário do que aconteceu no exemplo anterior, B não é mais comprado. Você não compra ele de um fornecedor, você fabrica ele internamente. E você fabrica ele internamente a partir de itens que você compra dos seus fornecedores. Tá ok? Bom, o que vai mudar? Mudou a estrutura e vai mudar também a maneira de cálculo. Vamos ver no que isso vai impactar. Então, voltando aqui na nossa tabela de PMP, nós tínhamos que o PMP para o período 1 é de 400 cadeiras. Então, nós temos aqui, nós precisamos produzir 400 cadeiras. No cálculo anterior, nós tínhamos visto que, para calcular A, B e C, nós pegamos então essas 400 cadeiras e multiplicamos pelas respectivas quantidades de A, B e C e montamos para cada uma delas um registro específico. O meu componente A, o meu componente B e o meu componente C. Só que agora nós temos, veja só, nós temos um componente B sendo fabricado a partir dos itens D e E. O que vai acontecer? Nós também vamos ter que gerar 2 registros de MRP. Um registro para o item D e um registro de MRP para o item E. O que muda? Nada, absolutamente nada, a não ser o fato de que, para calcular, por exemplo, o MRP, o registro de MRP do item D, nós vamos também buscar o consumo. Qual é o consumo do componente D? 1440. Mas de onde veio esse número 1440? Vamos lá no PMP. Para eu saber quanto que eu vou consumir do meu item D, eu busco o seu item pai. Quem é o item pai? É o item B. Então, vamos lá no registro do item B. Quanto que eu preciso fabricar do item B? Ou seja, qual é o meu MRP do item B? 720 unidades. Bom, 720 unidades, eu gasto quantos itens D? Eu gasto 2. Então, 720 unidades, que é a minha necessidade de B, vezes 2 unidades de D, me gera uma quantidade de 1.440 unidades de D. E aí é a mesma coisa. Você vai fazer aquele mesmo raciocínio. Descobrir quanto que eu preciso de D. Desconto do meu estoque, 1.440 menos 800. Adiciono 30% de estoque de segurança em relação àquilo que eu estou consumindo. Arredondo pelo meu lote de compra. Tenho aqui, então, a minha quantidade de 1.200 unidades, que é aquilo que eu preciso para abastecer, para completar o meu estoque disponível, de modo que eu atenda à minha necessidade de consumo.
Ao atender essa necessidade de consumo, como o que eu comprei mais aquilo que eu já tinha no estoque, me gera um excedente de 560 unidades, que serão as unidades iniciais para o período 2. E a partir daí eu venho fazendo o mesmo cálculo para o período 2, 3, 4, 5 e 6, mas, nesse caso, considerando, né, os cálculos aqui do meu PMP como fonte original, quanto que eu vou, então, produzir nos períodos 2, 3, 4, 5, 6, eu vou reproduzindo aqui para o item D, ok? E aí a mesma coisa para o item E. Como o item E é um componente de B, repare aqui, eu deixei até na corzinha vermelha para ficar bem claro. D e E são componentes de B. Então, o meu cálculo de consumo, ele vai ser o quê? Ele vai ser um resultado daquilo que eu vou precisar do item B, que é a minha linha de MRP, multiplicado aqui, vocês podem ver que essa célula do uso tem justamente a quantidade de D e a quantidade de B. Multiplico, então, as minhas quantidades do MRP pelo fator de uso, eu tenho automaticamente aqui o meu consumo e, a partir dele, eu calculo, então, o meu MRP. Ok? Então, basicamente é isso e nós ficamos por aqui nessa aula. Tá joia? Bons cálculos de MRP para vocês. Vocês têm bastante para fazer aí no exercício. Um abraço, tchau, tchau.